o respeito que a gente tem que ter, né, por quem chega no horário. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, né, todo mundo. Eu não consigo ver quem está aí, de onde são, mas desejo a vocês uma boa aula. A ideia aqui é trazer para vocês, né, mais clareza quando o assunto é cirurgia, principalmente um tópico que cai bastante em prova, que vai aparecer muito na vida, né, de vocês enquanto médicos, não necessariamente para quem vai fazer cirurgia, mas em qualquer lugar que você trabalhar, você vai se deparar em algum momento com um caso de abdômen agudo, e o mais importante não é saber operar, o mais importante é saber conduzir, é poder levar esse paciente a um diagnóstico correto para que ele, né, não tenha transformado esse quadro de abdômen agudo numa catástrofe. Então, a ideia hoje é trazer conceitos básicos para vocês do que é, pensando, né, que eu estou falando provavelmente aqui com um grupo de alunos mais maduros, que estão aí já ou caminhando para o internato, ou já no internato, ou já às vésperas de se formar. Então, a gente tem que ver de uma maneira mais prática. Vocês vão ver que eu fiz a aula nesse formato. Coloquei algumas questões para a gente discutir junto, já que o nosso foco também é na média, aliás, principalmente, né, pensando em prepará-los para essa prova que vai desafiar muito vocês, principalmente nossos alunos que já não estão tão acostumados a fazer provas nesse estilo. Então, bora lá, essa foi uma iniciativa, né, minha e dos meus colegas, todos os coordenadores médicos das 15 escolas, né, os 13 coordenadores se dispuseram, né, em sua maioria, a estar dando essas aulas dentro das suas áreas, né, de atuação, para colaborar com vocês nessa jornada, para dizer que nós estamos todos juntos, né, e a vitória de vocês nessa prova vai ser a nossa também, sem dúvida. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui. Assim que o pessoal deu ok para mim que está tudo certo, a gente começa. Deixa eu pôr na apresentação. Tudo ok, Bárbara. Tudo certo? Então, bora lá. Então, começando a nossa trilha, e na média aí, acho que essa é a terceira ou quarta aula já, né, da nossa trilha. A gente tem feito mais ou menos a cada 15 dias para vocês, quem participou das outras, vão ter outras. Então, brevemente, pessoal, deixa eu me apresentar aqui para vocês, né? Hoje eu estou como coordenadora do curso de medicina aqui da EMB Morumbi de São José dos Campos. Eu estou aqui do campus apresentando essa aula para vocês. Estou como coordenadora da EMB lá de Piracicaba também, um pouco menos de tempo, mas com todo o amor do mundo. Eu sou mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, sou especialista em cirurgia do trauma, minha residência médica foi em cirurgia geral, sou pós-graduada em endócrino e me graduei lá pela medicina da Faculdade de Medicina de Itajubá, que é de onde eu sou. Eu sou do sul de Minas Gerais, de uma cidadezinha com 5 mil habitantes, chamada Piranguçu. Muitos não vão conhecer, mas Itajubá é um pouquinho mais conhecida, que foi onde eu estudei. Então, trago para vocês hoje um pouco, né, da minha experiência ao longo dessa jornada. Sou uma apaixonada pela cirurgia, pela medicina, mas principalmente pelo ensino. Eu falo que de todos os títulos que eu tenho, né, eu fiz um resumo aí para vocês, o que eu mais prezo, o que eu mais valorizo é esse daqui, ó. Vou até colocar o apontador aqui. O que eu mais prezo, cadê? Achei, é esse. É o título de professora. Eu tinha alguns sonhos quando eu era criança. Eu falava que eu queria ser cirurgiã, não falava que eu queria ser médica. E eu falava que eu queria ser professora, né? A Anhembi Morumbi abriu essas portas para mim lá em 2019, quando eu comecei a dar aula aqui em São José. Depois me tornei coordenadora, mas ainda guardo no coração aí o que eu mais valorizo, que é ser professora. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, dando essa aula. Então, bora lá, sem mais delongas. Nós vamos falar hoje um pouquinho da abordagem sindrômica do abdômen agudo. Porque a abordagem sindrômica, vocês vão ver que abdômen agudo é uma síndrome, né? A gente fala em muitas síndromes dentro do contexto da medicina. O abdômen agudo é uma síndrome, né? Que contempla vários sinais, vários sintomas, é encaixado aí em vários grupos. A gente vai tratar dos principais aqui hoje. Então, é importante a gente saber, né, que não é simplesmente uma dor abdominal que vai requerer uma cirurgia, é uma síndrome. É um paciente que vem para você com todo um contexto, que vem para você com todo um conjunto de sinais, sintomas, toda uma sintomatologia, e que faz parte, né, da sua atuação como médico, como eu disse no início, não operar, muitas vezes a cirurgia fica para o cirurgião,
mas o diagnóstico e a terapia inicial faz parte da abordagem do médico. E vocês vão ver como isso é cobrado nas provas, geralmente de uma maneira muito direta, que vocês conseguem responder, mas, incrivelmente, o que a gente vê, né, nos simulados que vocês fazem, nas provas que vocês fazem, é que vocês erram. Erram, às vezes, questões que não são para errar. Então, a ideia hoje é minimizar isso, bora, para a gente aprender aí como conduzir. Eu trouxe uma imagem para vocês, né, uma pintura. Essa imagem, né, mostra aí um médico, né, um cirurgião, provavelmente, aí com um paciente que aparentemente está bastante grave ali, está bem, né, caquético, bem debilitado ali na cama, duas pessoas em pé ao lado, preocupadas com a situação. E é uma figura interessante, né, porque não mostra um médico clássico com avental, com EPI, né, não está nem de luva, encostando ali no abdômen do paciente com sangue, mas eu queria que vocês reparassem na expressão dele, né? Enquanto ele palpa ali o abdômen, enquanto ele pensa, o que será que está acontecendo? Né? Aparentemente ali pode ter sido um trauma, tem um sangue, mas o que eu trago essa imagem inicial, antes da gente começar propriamente a nossa aula, para vocês entenderem que muitas vezes não vai ser o ato cirúrgico em si, a gente tem que entender que não é cirurgia, é clínica cirúrgica, né? A clínica é soberana, e eu concordo 100% com essa frase. Mas existe a clínica cirúrgica, não só a clínica médica, né? Então, avaliar o paciente, enxergá-lo como um todo, vai ser fundamental para que vocês possam fazer um diagnóstico, uma terapêutica adequada. E não simplesmente o paciente chegar, você pedir um monte de exames complementares que muitas vezes você não vai nem saber interpretar e indicar uma cirurgia que às vezes é desnecessária. Eu coloquei para vocês aqui essa faz parte de uma frase que não tem aí um autor que muito definido, mas virou praticamente um provérbio aí que a gente vê escrito por aí, e essa frase me marcou bastante ao longo da minha trajetória, ao longo dos meus 3 anos que eu fiz cirurgia, que é o seguinte, ela fala assim, você demora 3 meses para aprender a operar. Eu falo, pessoal, que a gente consegue treinar um macaquinho a fazer uma apendicectomia. Ele consegue lá fazer uma incisão a Davis, consegue dissecar o apêndice, consegue ligar a apendicular, consegue fazer uma bolsa de tabaco no coto, consegue fazer um fechamento por planos, consegue. Uma pessoa assim com limitações, se ela for bem treinada, ela opera. Sabe o que é difícil? Indicar. Sabe o que é mais difícil? Contraindicar. Então, esse provérbio fala: 3 meses para aprender a operar, 3 anos para saber indicar. Quando eu indico uma cirurgia, 30 anos para saber quando eu não devo operar. Então, o que eu trago para vocês com isso, para vocês começarem a refletir, que a cirurgia sempre tem que ser a última opção. Ela nunca pode ser de cara a opção, porque ela é agressiva, ela é mórbida, ela gera complicações, ela gera dor, ela gera trauma, ela gera morte, muitas vezes. Então, uma apaixonada por cirurgia, depois de alguns anos aí, fala para vocês que não tenho ainda 30 anos de experiência, mas chego lá. Falo para vocês que a gente tem que pensar muito enquanto a gente não indica a cirurgia. E vocês vão ver que as questões de prova, muitas vezes elas querem induzir vocês a determinadas, né, tratamentos, a determinadas coisas mais agressivas, e na verdade não é bem isso. Ou às vezes elas tentam enrolar vocês para um tratamento mais conservador, quando existe realmente a indicação de cirurgia absoluta. Então é isso que a gente vai tentar ver um pouquinho hoje, tá? Eu trouxe essa próxima slide para falar para vocês, eu trouxe uma pergunta, sei que vocês não conseguem responder, mas é para vocês refletirem. Olha o tamanho, né, dessa barriga dessa paciente. E aí eu trago a pergunta, isso é um abdômen agudo? Será que isso é um abdômen agudo, pessoal? Eu já adianto para vocês que isso não é um abdômen agudo. Por quê? Porque a definição de abdômen agudo é uma dor de início súbito ou recente. Parece que isso é uma coisa recente? Não, não parece que é. Uma evolução progressiva, mas aqui quando eu falo de uma evolução progressiva, não é uma evolução de anos, meses ou anos, como provavelmente aconteceu com essa paciente, é uma evolução rápida, tá? Então tenham isso em mente. O abdômen agudo é aquela entidade que, se você não resolve, vai piorar, vai piorar, vai piorar, vai matar, tá? A tendência é sempre essa. Se você não para esse processo, o abdômen agudo vai gerar morte, em última instância. Então, uma evolução progressiva e rápida e muito severa. E o tratamento precisa ser imediato.
Só para vocês saberem, essa imagem, né, ela é bem clássica, é de uma paciente do México que foi diagnosticada com o maior tumor abdominal do mundo. Ela entrou até para o livro dos recordes, um tumor de 60 quilos. Tá vivinha ali, né, bem, porque a gente sabe que o nosso corpo ele se adapta, né, a situações às vezes muito extremas, né, como um tumor de 60 quilos dentro do abdômen. Imagina conviver com isso, respirar com isso, andar com isso. Ela tinha uma fobia muito grande de médicos, né, segundo o relato de hospitais, ela não procurou ajuda, e isso foi evoluindo dessa forma. Mas eu trouxe para lembrar vocês o que, que é e o que, que não é um abdômen agudo. E quando a gente fala ainda de abdômen agudo, a gente tem que considerar que abdômen agudo não necessariamente é sinônimo de abdômen cirúrgico. Quando a gente fala em abdômen agudo, né, essa síndrome que evolui progressivamente, uma dor de início súbito que progride, né, que não melhora se você não tratar, nem sempre vai ser cirúrgico. Inclusive, nem sempre vai ter causas abdominais. Você pode ter circunstâncias que simulam um abdômen agudo e que às vezes não tem origem nem no abdômen. Quantas vezes eu já atendi criança indicada para uma cirurgia de apendicectomia e quando eu fui lá examinar na pediatria, a criança tinha uma pneumonia, né? Por quê? Porque a irritação diafragmática aqui com a inflamação pulmonar, com a infecção pulmonar, acaba irritando o abdômen também, e a criança muitas vezes refere dor abdominal. E aí você vai lá, a criança está tossindo, está com febre, faz um raio-x, uma baita pneumonia, que não é, né, um abdômen agudo. Um infarto agudo do miocárdio, muitas vezes, né, pacientes atípicos, não aquele homem típico que tem dor no peito, radiação para o braço, mas às vezes mulheres com diabetes, mais idosas, podem ter dor abdominal. E muitas vezes essas mulheres vão até ser submetidas a uma cirurgia que não, né, deveria ter sido feita. Por isso que eu falo para vocês da parcimônia, da gente realmente examinar esse paciente. Pessoal, o exame do abdômen, ele tem que ser completo, né? Aliás, o exame do paciente, ele não começa pelo exame do abdômen, ele começa por um exame crânio-caudal, como eu sei que todos vocês sabem fazer, se Deus quiser, e ele passa pelo exame do abdômen, que não começa já pela palpação, né? Ele vai ver a inspeção, ele vai auscultar, ele vai percutir e, por último, palpar. Então, a gente tem que passar por esses processos para não comer bola, né? Para não indicar cirurgia desnecessariamente. Dentro das causas abdominais, né, de abdômen agudo, das dores que realmente têm origem no abdômen, a gente ainda vai ter circunstâncias em que a gente não opera, né? Por exemplo, eu coloquei aqui um caso para vocês, colecistite. Colecistite, via de regra, é cirúrgico. A gente vai ter algumas circunstâncias em que a infecção, a inflamação da vesícula biliar, a gente vai conservar, a gente vai deixar ali sem mexer. Mas, pessoal, a maioria das vezes tem que abrir, tirar a vesícula e acabou. É cirúrgico, até que se prove o contrário. Pancreatite, a gente vai falar um pouquinho dela hoje. A gente espera até o último momento para operar. Aliás, pancreatite pode entrar como o melhor exemplo do que eu falei para vocês do quando não operar. Pessoal, pancreatite é uma área assim que eu tenho muita paixão. Eu me interessei muito por isso ainda na residência, foi o meu tema de dissertação do mestrado, né? Porque assim, é uma doença que realmente chama muita atenção, o quanto ela pode começar às vezes ali levinha e de repente matar o paciente, assim, agressiva, capciosa ali, muito, muito preocupante quando o paciente tem uma pancreatite. E a pancreatite, a gente costuma falar que o tratamento é diazepam. O tratamento é diazepam para o médico não querer operar, né? Para ele ficar tranquilo, porque a tendência da gente, quando a gente vê um abdômen distendido, doloroso, os exames todos piorando, paciente com febre, né? Todo mal ali na UTI, internado, a gente quer abrir. E se você abrir, você mata. Então, na verdade, nem todo abdômen agudo vai ser cirúrgico. A gente tem que muito frear a mão e pensar em outras estratégias. Uma hepatite. Quando é que uma hepatite vai ser cirúrgica, pessoal? Nunca, né? Não tem indicação de operar. E é um abdômen agudo. E aí, a gente começa a falar de alguns conceitos que vão ser importantes para vocês quando a gente vai avaliar. Isso vai aparecer em prova, tá? A partir de agora, tudo que eu trouxe aqui é o que realmente vai ser cobrado de vocês, né? Então, é importante a gente discutir. E quando a gente fala de dor abdominal, de abdômen agudo, a gente sempre menciona a entidade chamada peritonite, né? Quem nunca ouviu falar, ou quem já ouviu falar, mas não sabe o que é, peritonite é a inflamação do peritônio, é a irritação do peritônio. Pessoal, o peritônio é essa camadinha fininha que a gente tem envolvendo os nossos órgãos abdominais.
todos? Não, nem todos. A gente tem alguns órgãos que são extraperitoneais e alguns órgãos que são retroperitoneais. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Vejam essa imagem, esse é o corte tomográfico de um cadáver, né, que mostra bem as estruturas como elas realmente são. E aqui a gente tem representado o peritônio por essa linha amarela, a gente tem aqui um pedaço do estômago, o resto basicamente são alças intestinais que ficaram representadas. O estômago dá para ver bem pela bolha gástrica aqui, né, cheia de ar. E aí, vocês observam que mais ou menos no meio aqui do abdômen, existem órgãos que ficam para trás. Essa aqui é a parte posterior, como se o paciente estivesse deitado de costas com os pés para você, né? E foi feito esse corte. Então, se vocês olharem os rins, né? Aqui a aorta, veia cava, né? A parte da musculatura dorsal, são todos retroperitoneais, estão atrás do peritônio. Então, a gente sempre tem que pensar nisso quando a gente for avaliar uma dor abdominal. Porque, pessoal, se você tiver uma inflamação renal aqui, você vai ter peritonite? Não, você não vai ter peritonite, porque ele está fora do peritônio. Quando é que a gente tem peritonite, que é essa irritação peritoneal, que na maioria das vezes vai indicar uma cirurgia de urgência? Quando a gente fala em peritonite, tem alguma coisa extravasando dentro dessa cavidade abdominal, dentro desse peritônio, que está irritando o peritônio. O peritônio ele não fica irritado, bravo, não. Ele tenta proteger a gente, né? Ele fica irritado, doendo, transformando aquele abdômen num abdômen tábua, aquele abdômen que você encosta, o paciente grita, aquele paciente que você faz a compressão e a descompressão, ele pula da cama de tanta dor, porque esse peritônio está inflamado, está irritado. O que geralmente derrama dentro da barriga ou extravasa dentro do abdômen que faz irritar o peritônio? Ou é ar ou é líquido. O que pode ser esse líquido? Sangue, urina, suco pancreático, suco gástrico, fezes, pus. Tudo que é derramado ali não deveria estar, porque a nossa cavidade peritoneal, né, os órgãos ali dentro, eles não têm líquido. Isso é uma fininha camada de líquido ali para permitir a movimentação. Mas a gente tem líquido e ar dentro dos órgãos, dentro das vísceras ocas. É para ter ar líquido dentro do estômago, dentro da vesícula, dentro da bexiga, né? Não é dentro do intestino, não é para ter fora. Quando tem fora, você tem a peritonite. Se vocês olham essa imagem aqui, que é um corte, né? Agora uma imagem, né, artificial aqui, mostrando um corte lateral agora de um corpo, né? Aí a gente vê aqui em cima o fígado, ali estômago, intestinos e tal, e aí a gente vê representado agora o peritônio visceral. A gente tem o peritônio parietal, que é esse que recobre a parede do abdômen, e a gente tem o peritônio visceral. Pessoal, cada víscera dentro do nosso abdômen tem seu próprio peritônio. Então, muitas vezes, aquelas doenças que a gente vai ter, por exemplo, a apendicite, por que fica doloroso bem naquele lugarzinho ali, onde está o apêndice, aqui embaixo, na facilica direita? Porque quando você comprime, faz a descompressão, e esse peritônio, né, ele é estimulado ali numa maneira brusca, ele tem o peritôniozinho que recobre esse apêndice, então ele fica irritado, ele fica doloroso, né? Às vezes não é uma peritonite generalizada porque extravasou, como eu disse para vocês, ar ou líquido dentro da cavidade. Às vezes ela é localizada, porque cada víscera tem o seu próprio peritônio. E aqui observem, né? Eu falei para vocês aqui dos órgãos que são retroperitoneais, né? Que estão atrás do peritônio, como o pâncreas, por exemplo, a gente sabe que é um órgão retroperitoneal, isso vai ser importante quando a gente for ver lá a pancreatite, e a gente ainda tem alguns órgãos que são extraperitoneais. Olha que interessante a bexiga aqui embaixo. A bexiga, ela tem contato com o peritônio, né, na sua porção mais interna, mas a parte de baixo, a parte lateral dela, a maior parte é fora do peritônio. Então, a gente tem órgãos que são mistos, né, então vai ser muito difícil uma bexiga, né, dar uma dor tão violenta, tão irritante, que ela vai gerar um abdômen agudo. Não vai. Geralmente vai ser uma dor localizada. Não sei se vocês sabem, mas a bexiga, ela chega a explodir, né? Eu já vi paciente com explosão de bexiga. Às vezes uma infecção grave, alguma coisa, o paciente tem alguma obstrução de uretra, vai juntando urina, vai juntando urina, vai juntando urina, o paciente começa a ter dor, 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 de repente a dor para. Quando a dor para, a gente preocupa, porque quando a dor para é porque a bexiga rompeu. E aí o paciente sente aquele alívio, porque a urina extravasa para fora, ela não vai para dentro do peritônio, não tem mais dor, não tem mais distensão, não tem irritação, e aí a gente sabe que aconteceu uma catástrofe, e a gente vai ter que abrir para operar essa bexiga. Então é importante saber
né, pelo menos o básico aí da localização desses órgãos, para a gente saber o que vai acontecer quando eles estiverem doentes, né, quando houver alguma alteração nessa cavidade abdominal. E aqui tem um outro conceito, né, ainda falando de peritônio, que é como essa dor é transmitida, né? Eu estava explicando para vocês que cada víscera ali tem o seu próprio peritônio, a gente tem o peritônio parietal, cobrindo a parede, mas, pessoal, às vezes a dor desses órgãos, ela vai se diferenciar de acordo com a condução que é feita, né? O tipo de fibra que conduz esse estímulo doloroso. Veja que a gente vai ter dor parietal, que também é conhecida como somática, dor visceral e dor referida. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente fala de uma dor parietal ou somática, a gente está falando de fibras A, fibras de condução rápida, irritação direta. Pessoal, é quando você faz um sinal de Murphy aqui e o paciente tem dor, né? Lembra do sinal de Murphy? Sempre tem que rever os sinais, tá, pessoal? Porque provas gostam muito disso. Então, o sinal de Murphy, quando você aperta aqui, né, a região da vesícula, e de repente, quando você comprime, o paciente interrompe subitamente a inspiração. É o Murphy positivo, altamente sugestivo de colecistite aguda, porque você está irritando ali fibras de condução rápida, o local em cima da dor. Essa é a dor parietal. Pessoal, quer ver uma fibra C de condução lenta, que é a dor visceral? O exemplo mais bonito que tem, né, na minha opinião, é o exemplo da apendicite aguda. Por que é que vocês acham que a dor na apendicite aguda, ela começa ao redor do umbigo e depois que ela vai migrar para a fossa ilíaca direita? Porque ali as fibras de condução não têm a ver com fibra de condução rápida, são fibras de condução lenta. Elas têm a ver com a origem embrionária do órgão. Quer saber onde o apêndice nasceu? Onde é que ele foi criado originalmente? No intestino médio. Então, antes da rotação dos intestinos, embriologia, que saudade, hein? Lá no primeiro semestre, segundo de faculdade. Embriologia é lindíssimo, pessoal. Pode parecer naquela época que você estuda que não faz sentido nenhum, mas vejam como faz. Quando o apêndice ele é criado, ele é formado a partir do intestino médio. Então, quando existe a rotação dos intestinos, né, que é uma fase super bonita lá da formação do embrião, aí sim é que o apêndice vai parar lá embaixo, na fossa ilíaca direita. Mas ele leva com ele a memória dessa origem embrionária, ou seja, a mesma inervação que ele tinha, que era do intestino médio, continua tendo. Então, por isso que no começo da dor, o paciente começa a ter dor periumbilical, é onde o apêndice nasceu. E aí, à medida que o processo vai se instalando, o apêndice vai inflamando mais, vai juntando pus, às vezes, se você não intervém, ele perfura, vira uma peritonite fecal, vira uma tragédia, pode matar. A apendicite mata até hoje, né, por falta de diagnóstico correto, terapêutica, precoce. E aí, ele vai doer lá na fossa ilíaca direita, né, ele vai doer lá no lugarzinho onde hoje em dia ele está localizado. Essa é a dor visceral. Aí, a gente tem ainda a dor referida, que ela é distante do estímulo. E às vezes ela confunde. Pessoal, por que vocês acham, às vezes, né, que o paciente que infarta, ele tem dor no braço? Porque a origem da inervação, né, tanto das fibras aqui do coração, quanto do braço, tem a origem no mesmo segmento medular. Então, isso é lindíssimo também, né? A gente começa a entender o motivo das coisas. Eu falo que medicina a gente não pode simplesmente aceitar, né, o que é. Apendicite, a dor no começo é periumbilical, por quê? Agora você já sabe por quê, né? Então, tudo isso, né, cada órgão tem a sua relaçãozinha ali, a gente vai entendendo isso. Então, isso é importante para a gente saber como conduzir esses pacientes. Se você pega um paciente numa fase inicial da doença, ou se você pega ele numa fase mais avançada. E aí eu trago uma primeira questão para vocês, tá? Essa questão aí, ó, 2024. Mulher de 48 anos deu entrada na emergência com uma dor epigástrica, forte intensidade, com náuseas e vômitos. Ao exame físico, ela é obesa, ela está desidratada, 2 cruzes, hipocorada, 1 cruz, está com febre, 38,6, frequência cardíaca ali, ligeiramente aumentada, 110, uma PA de 10 por 7, até então ok. Um abdômen superior tenso, doloroso, a palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal. Isso aqui é muito importante para nós. Peristalse levemente diminuída.
Primeiros exames, leuco de 18.300, não fala se tem desvio ou não, uma glicose de 250, um LDH de 480, TGP de 175, uma amilase de 1.180. Essa tem que chamar atenção. Uma lipase de 320, cálcio de 8, albumina de 3,7. Esqueça, não deixa os exames laboratoriais te apavorarem, não. Só vê aí o que chama mais atenção. Para mim, o que chamou mais atenção ali foi a amilase. Para a definição da etiologia do quadro clínico da paciente, qual o primeiro exame de imagem deve ser realizado? Então, o que você precisa com essa questão? Você precisa saber o que é o diagnóstico para saber o que você vai pedir de exame, de imagem. Só isso. O resto ele já te deu. Então, vamos lá. Toda vez que você se deparar com uma questão dessa, pessoal, usa sistematicamente isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Toda vez que vocês pegarem uma questão de abdômen agudo, vocês vão ver primeiro a epidemiologia. Com quem que eu estou lidando? Aqui você está lidando com uma mulher de 48 anos e que tem como comorbidade obesidade. É isso que a gente tem, tá? Segunda coisa que você vai ver que tipo de dor essa pessoa está tendo. Se é abdômen agudo, vai ter dor abdominal. Mas que dor é essa? Onde é que é? Tem irritação ou não tem? Está forte ou não está? Fala que é uma dor epigástrica, então, andar superior do abdômen, a princípio, sem irritação peritoneal. E aí você começa a pensar, sem irritação, porque ainda está leve o quadro, ou sem irritação, porque o órgão não é peritoneal? A gente tem que pensar nisso. Por último, veja, né, o que a Reston fornece para você de exames. Aqui deu um laboratório completo. E eu dei uma parada dramática ali na lipase, né, para vocês pensarem que, pessoal, não é normal ter uma lipase de 1180, a amilase. A amilase, ela vai aumentar numa circunstância dessa, muito especificamente num quadro muito conhecido, que é um quadro de pancreatite aguda. Exclusivamente pancreatite aguda, não, a amilase ela pode estar bem aumentada também numa úlcera perfurada, em algumas circunstâncias que irritam ali o peritônio, principalmente doenças aqui do abdômen superior, estômago, duodeno, pâncreas, tá? Mas, como falou que não tem peritonite, não tem irritação peritoneal, a gente não vai pensar numa úlcera perfurada. Uma úlcera perfurada faria uma peritonite, que teria suco gástrico extravasado para dentro do peritônio. Então, tudo leva a gente a crer que é uma pancreatite aguda. Pessoal, e aí ele pergunta especificamente para a definição da etiologia, ou seja, o que está causando essa pancreatite aguda? Pessoal, resposta, ultrassonografia de abdômen. Aí você pode pensar, mas o melhor exame para ver o pâncreas não é tomografia, é tomografia. Mas a tomografia na pancreatite, ela é reservada lá na frente para quadros mais complicados, para não confundir o médico, porque a pancreatite, como eu disse, ela é capciosa. Se você tomografa um paciente numa fase inicial, você vai ver aquele monte de líquido dentro da cavidade, o pâncreas todo bagunçado, já algum grau de necrose, você desespera e opera o paciente. Então, não é indicado no primeiro momento tomografia, só para complicações. Então, aqui, para definir a etiologia, o que é que está causando essa pancreatite, a gente vai pedir um ultrassom. O ultrassom ele já consegue definir o quê? Se essa pancreatite é biliar, que é, né, a maioria dos casos, ou se ela é alcoólica. Essas duas juntas já conferem aí mais de 98% dos casos de pancreatite, fora as outras mais de 100 causas descritas, mas a gente consegue já ver, é biliar, é alcoólica, né, ou é de alguma outra origem. Então, matou, pessoal. Eu coloquei isso aqui para vocês verem a questão do peritônio aqui, que a irritação foi importante para a gente elucidar o nosso diagnóstico e para vocês pensarem sistematicamente em como responder essas questões, tá? Para não errar mais. Mais um. Olha essa que diferença, né? Essa é do ENARE 2024. Um paciente engoliu uma lâmina de barbear às 6 horas. Procurou pronto atendimento, pois no momento apresentava dor abdominal. Ao exame, apresenta dor intensa palpação, com descompressão brusca positiva, que não melhora os analgésicos comuns. Qual a melhor conduta para esse caso? Pessoal, nesse caso, vamos lá. Qual que é a epidemiologia? Não sei. Que paciente é esse? Um paciente. Um paciente pode ser um homem, um paciente pode ser uma mulher, um paciente pode ser uma criança, um paciente, né? Não sabemos. Exame, mostrou algum para vocês? Não tem exame, né, de imagem, não tem exame de sangue, não tem nada. O que é que a gente tem de informação desse paciente, pessoal? A gente tem uma descompressão brusca positiva. Pessoal, é aqui que vocês não vão deixar a questão enganar vocês, porque eles vão tentar.
qual, né, que é a ideia aqui? Ah, ele engoliu uma lâmina de barbear, faz 6 horas. E aí você vai ver nas alternativas que ele tenta te induzir. Solicita uma endoscopia, porque 6 horas ainda está no trato digestivo alto. Ok, provavelmente ainda está ali dentro do estômago, né? Não deve ter passado ali. Solicita uma colonoscopia, pois com 6 horas já deve estar no colo. Não, provavelmente não estaria no colo, porque com certeza não conseguiria passar ali, né, do estômago para o duodeno. Mas, tirando isso, vamos supor que fosse uma lâmina pequena e passasse. Pessoal, não tem nada a ver. Esqueça. Como é que você vai pedir endoscopia, colonoscopia, você vai ficar investigando esse paciente? Olha a letra A. Inicia antibiótico terapia, potencializa analgesia, observa. Observa o quê? O paciente tem descompressão brusca positiva. O que significa isso, pessoal? Essa lâmina já perfurou o estômago, já perfurou o duodeno, já perfurou alguma coisa, né? Pode ter perfurado o esôfago, inclusive, alguma coisa já deu muito errada. Então você não espera. Esse é o tipo de questão que você indica. Indica sem medo, pessoal. Letra C, laparotomia para remoção do corpo estranho. Então vejam bem, a gente veio de uma questão, né, que fala para vocês que não tem irritação peritoneal, que vai requerer ainda um exame para definir uma etiologia, e aqui a gente está falando de uma urgência absoluta. Esqueça, pessoal, o paciente com uma lâmina, né, cortante, que ele engoliu, e você vai ficar aí administrando, a B é maravilhosa, né, administrar um agente catártico, sabe o que é agente catártico? Para ele vomitar. Aí, assim, a lâmina já cortou e não vai cortar voltando, né? Isso que a questão quer. Não, pessoal, esqueça. Esse tipo de questão é curta, é rápida, e a resposta é, sabe aquela propaganda? Corte rápido, Tramontina? É isso daí. Essa não tem que ter dúvida na cabeça de vocês. É cirurgia e pronto, acabou. E vamos lá. Só eu falo muito. Vocês que lute aí, porque tem que falar tudo no tempo que ele tem. Vamos falar um pouquinho da anatomia, porque é muito importante. Pessoal, tá vendo esse quadrinho aqui, ó? Esse quadrinho que tem todos os livros de anatomia, né? Onde você vê tem esse quadrinho. Esse quadrinho precisa estar na cabeça de vocês, precisa estar medular, né? Quando é uma coisa medular, quando você não precisa pensar mais. Quando você olha, ok, eu sei. Por quê? Porque é fundamental. Se não está até hoje, não passe de hoje sem ter decorado isso, porque vai ser muito importante para você conseguir imaginar, para você conseguir pensar no que provavelmente seu paciente tem. Porque às vezes só de pensar no local do abdômen que está a dor, no local que está acometendo, você já mata a questão, pessoal. Você já mata o diagnóstico, tá? Então, tem que saber que aqui em cima é hipocôndrio direito, tem que saber que nesse lugar, isso aqui foi eu que desenhei, para lembrar vocês o que pode estar acontecendo ali. Claro que isso muda muito, né? Mas o que principalmente vai aparecer, e principalmente vai aparecer nas questões. Pessoal, não tem nada de diferente no hipocôndrio direito que não seja vesícula, fígado e vias biliares. Então, se aparecer abdômen agudo, vai ser na vesícula. Até que se prove o contrário, ali é vesícula. Apareceu na região epigástrica, estômago. Apareceu na região de hipocôndrio esquerdo, tem um restinho de estômago ali, um pouquinho de duodeno, um pouquinho de pâncreas, não é muito bem definido, mas está ali um duodeno, uma úlcera duodenal perfurada, por exemplo. No meio, pessoal, do abdômen, intestino. Pode ser o começo de uma apendicite, pode ser, né, algum quadro diferente, mas é intestino que tem ali. Nos flancos, rins, e lembra, não vai ficar esperando peritonite do rim, porque ele está extraperitoneal, ele está fora do peritônio, tá? Você vai esperar uma dor lá nas costas. Do mesmo jeito que o paciente que tem pancreatite, onde é que ele vai ter dor? Dorsal, aquela dor em faixa que vem para as costas. Por quê? Porque o pâncreas está reto peritoneal, por isso que dói lá atrás. Pessoal, não tem como falar em fossa ilíaca direito se a gente não pensar em apendicite. Você vai pensar em diverticulite aqui? Até pode, existe diverticulite de seco. Existe, tá? Mas você vai ficar brigando com questão, eu acho que é o caso mais raro. Não, pessoal. Tem orelha, rabinho, pelo de cachorro é cachorro, tá? Então, apendicite. Intestino ali, sempre pensa quando é fossa ilíaca esquerda no quadro de diverticulite, que a gente vai comentar um pouquinho também, que é muito frequente nas provas. E aqui embaixo, pessoal, eu coloquei aqui no masculino bexiga, mas lembra que se for mulher, né, é onde a gente vai ter útero, onde vai ter anexos, né, mulher é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem bem mais estruturas aí quando a gente fala de região hipogástrica. Então, fique atento, porque se for uma mulher, a gente tem que pensar em outras coisas, tá? Então, bora
E aqui eu coloquei para vocês, eu montei esse esquema para ajudar vocês a pensarem na avaliação inicial e no diagnóstico diferencial desse paciente, que afinal a gente está falando uma abordagem sindrômica. Pessoal, a avaliação inicial nunca pular a anamnese. A anamnese da cirurgia é uma anamnese um pouco mais curta? É, porque muitas vezes você está num ambiente que exige mais praticidade. Não é que o cirurgião é preguiçoso e não sabe fazer anamnese, não, tá? É porque não faz sentido naquele momento você perguntar se a casa do paciente é feita de pau a pique, né, pessoal? Se ele já nadou em lagoa de coceira. Não sei nem se essas perguntas fazem parte mais da anamnese de vocês ou se é só da minha época, né? Talvez vocês não estejam nem relacionando. Mas às vezes umas perguntas, né? Quantos salários mínimos a família ganha? E o paciente está morrendo de dor abdominal? Não faz o menor sentido, né? Então, uma anamnese direcionada, mas fundamental, não pule a anamnese. Lembra dos dados epidemiológicos, quando você olha o paciente, poxa, uma mulher na faixa dos seus 40 anos, obesa, o que é mais prevalente para ela? Poxa, um rapaz, 20 anos, magro, sem comorbidade, o que é mais prevalente para ele? Poxa, um idoso, sabe? Isso aí já te ajuda muito a fechar o seu diagnóstico diferencial. No exame físico, pessoal, a mesma coisa, eu falei para vocês, né? Não pode pular etapa, cuidado com isso, porque é muito frequente, eu que já fui coordenadora de serviço de residência, né, de cirurgia, muito frequente você está ali ensinando o R1, né, no dia a dia, muito volume, é muita coisa para ver, o paciente já chegou, deita aí. Primeira coisa que o bichão faz é meter a mão na barriga, né? Quando você palpa o abdômen, você já está bagunçando a ausculta, você já está bagunçando a percussão, você já não olhou, né, já pulou a inspeção. Eu falo que o professor Porto, né, de semiologia, que está vivo até hoje, maravilhoso, ele sente uma pontada no peito, né, quando a gente pula a semiologia do abdômen e vai direto para a palpação, né, não pode, tem que fazer, rápida, precisa, orientada, mas tem que ser feito. Quando a gente fala de exames complementares, exames laboratoriais, pessoal, né, numa avaliação cirúrgica, sempre vai ter ali, você vê que não é muita coisa, e eu vou falar para vocês por que não pode ser muita coisa. Quando você pede muito exame num pronto atendimento, pessoal, quanto mais exame você pede, mais demora para sair o resultado, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Então, assim, não fique perdendo tempo, por exemplo, quando a gente fala de trauma, a gente não vai ficar pedindo montoeira de exame no trauma, a gente pede um hemograma, um coagulograma e no máximo, e acabou. Porque você sabe que o paciente provavelmente vai ser cirúrgico, vai estar grave, então assim, não enrole, porque aí 15, 20 minutos, seu hemograma, seu coagulograma estão prontos, já sabe o tipo sanguíneo, já toca o barco. Se você ficar pedindo um monte de coisa, você atrasa o seu diagnóstico, você atrasa o seu tratamento. Então não é hora de ficar pedindo proteína total e fração, não, é hora de direcionar. Mas dentro do abdômen é importante, do abdômen agudo, a gente pedir hemograma, sempre, né? A gente vai dar muita atenção aqui ao leucograma, que vai falar para a gente de infecção ou não. Eletrólito, só de potássio, às vezes cálcio, pensando aí, né, num quadro de pancreatite, por exemplo. Função renal, ureia e creatinina, amilase e lipase, que vão fazer uma grande diferença aí no abdômen agudo. Bilirrubina, se você está pensando em alguma causa biliar, lactato, quando a gente está pensando em isquemia mesentérica ou alguma causa, né, de necrose de intestino, que são bem graves, então o lactato ajuda muito aí, é um exame prognóstico. TJ, TGP, função hepática básica, se não puder pedir no primeiro momento, não vai se fazer diferença. Urina 1, se for possível, não vai pedir antibiograma, não é hora disso, tá, pessoal? Urina 1 para ver se tem infecção, porque muitos quadros de abdômen agudo, principalmente mulheres e crianças, podem ser advindos de uma infecção de urina, que às vezes é confundida com uma apendicite, então tem que tomar cuidado com isso. E mulher em idade fértil, beta-HCG, até que se prova o contrário, tá, pessoal? Mas eu não posso engravidar, porque eu não tenho relação, porque eu uso... Esqueça, pede o beta-HCG, tá? Nessa hora a gente não tem que acreditar em ninguém, só peça. Exames de imagem, raio-x, ultrassom, tomografia, angiotomo. Por que eu não coloquei aqui ressonância? Pessoal, ressonância não é exame para pedir numa avaliação inicial de abdômen agudo. Ressonância é específica, ressonância não é qualquer serviço que tem, ressonância exige preparo, ressonância demora. Você vai pedir ressonância depois, aqui a gente está falando de avaliação inicial. Então, se a questão falar para você de cara de abdômen agudo pedir ressonância, provavelmente não é essa a resposta, tá? A não ser que seja muito específica. Raio-X, pessoal, muitas vezes ele é subestimado tanto na prática, ninguém mais pede raio-X, né, porque hoje em dia a gente tem tomografias que são feitas de maneira muito rápida e elas já dão, né, o scout ali, que a gente já vê o raio-X,
então a gente acaba pulando, mas eu vou mostrar para vocês duas situações em que o raio-x ainda é importante, três na verdade, que ele é importante e cai em prova, então não pulem essa ferramenta. E aí coloquei para vocês, pessoal, exames que eu chamei de definitivos. Por que que eu chamei de definitivos? Porque tem alguns aqui que nem exames são, mas algumas bancas vão trazer para vocês como a resposta àquela avaliação inicial. Vocês vão ver isso. A CPRE, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, aquele exame que é aquela endoscopia bem específica, que alguns médicos são preparados para fazer, endoscopistas experientes, que fazem, né, a introdução do aparelho até ali no duodeno, nas vias biliares, para a gente ver uma obstrução, um tumor, e muitas vezes esse exame ele é terapêutico, ele consegue tirar cálculo de dentro da via biliar, ele consegue atravessar um tumor, colocar uma endoprótese, tirar o paciente da urgência, por isso que eu coloquei ele como definitivo, que às vezes ele resolve a situação, nem que seja a curto prazo. A videolaparoscopia, pessoal, hoje é uma grande ferramenta, né, dentro da cirurgia, não só para cirurgias eletivas, mas para cirurgias de urgência também, vocês vão ver que às vezes elas aparecem, né, e a gente fica meio receoso, mas será que eu indico uma videolaparoscopia na urgência? Indica, né, em mãos habilitadas, num serviço que tenha, num cirurgião que tenha capacidade, é o melhor dos mundos para o paciente. Você não precisa lapar mais o paciente, né, incisão chifopúbica, né, que a gente ama quando a gente é residente, que a gente está aprendendo, que o interno adora ver, né, quem gosta, mas que é muito prejudicial para o paciente, né? Imagina ganhar um corte cortando o abdômen inteiro, né, pessoal? A dor disso, a recuperação disso depois, as complicações que isso implica. Então, podendo fazer por vídeo, melhor. E às vezes a videolaparoscopia ela vai ser diagnóstica. Por isso que eu coloquei ela dentro aqui de exames. Porque às vezes você faz tudo quanto é exame no paciente, você está na dúvida, o paciente ainda está estável, ainda é possível avaliar, e você está lá, abre, não abre, né? Opera, não opera. Pessoal, uma videocirurgia, incisõezinhas ali, você olha lá por dentro, vê como é que tá, perfeito, tá? E por último, laparotomia exploradora. Pessoal, quando tudo falhar, ainda tem o cirurgião para abrir de cima e embaixo, e às vezes vai ser diagnóstico. Por isso que eu coloquei aqui como um exame definitivo, né? Porque a partir do momento que eu abro e vejo o que está acontecendo, aí eu vou consertar à medida que for possível, tá bom? Então, vamos, aparecendo uma tela. E aqui eu coloquei dois casos para vocês, né? Um caso, dois casos que a radiografia ainda vai aparecer nas provas, ainda vai ser importante para que vocês, né, avaliem através desse exame, né? Porque, como eu falei, ele não pode ser completamente desprezado. Pessoal, esse primeiro quadro aqui, muitos de vocês já devem ter visto, já devem ter até olhado, espero que já tenham olhado para essa imagem e matado. Isso é um pneumoperitônio, certo? É um pneumoperitônio. Vejam aqui que a gente tem uma linha, né? A gente tem o contorno do diafragma. Essa linha, o diafragma é esse músculo, né? Fino, porém forte, que separa a cavidade torácica e abdominal, né? Que expande aqui junto com o nosso pulmão, que reforça aqui a nossa parede, não deixa o que é da barriga subir, né? O que é do tórax descer, deixa o diafragma lá, que ele trabalha pra caramba. E aí, às vezes, quando a gente tem, né, uma perfuração, isso aqui é o caso de pneumoperitônio, ele é muito específico para abdômen agudo perfurativo. Então, pensa numa víscera oca que perfurou. Agora, pode ser uma úlcera gástrica, abrir um buraco no estômago, pode ser uma úlcera duodenal, abrir um buraco no duodeno, pode ser uma alça de intestino que abriu, pode ser um apêndice que perfurou, pode ser uma vesícula que abriu, pode ser, às vezes, até a porção anterior da bexiga lá, sobe ar. Pessoal, o ar, ele tende a subir, né? Uma densidade menor. E o que, que vai acontecer? Onde é que ele vai depositar? E o que, que a gente vai ver no raio-x do paciente em pé? É importante a incidência também. A gente vai ver essa camada de ar aqui, ó, entre o fígado e o diafragma, aqui um pouco menos visível, porque a gente tem a bolha gástrica, né? O estômago também tem ar dentro, então às vezes confunde um pouco, mas é entre o estômago e o diafragma também. Esse é o pneumoperitônio, pessoal. Isso, diante de um quadro de peritonite instalada, o paciente vai chegar para você com dor, irritação peritoneal, piorando, né, o quadro clínico, sinais alterados, sinônimo de cirurgia. Pronto, acabou. Eu preciso ter certeza que foi uma úlcera que perfurou, que foi uma vesícula, foi uma bexiga, eu preciso mandar ele para uma angio-ressonância para estabelecer o diagnóstico? Não. Eu sei que tem uma coisa perfurada na barriga que se eu não fizer uma intervenção rápida, esse paciente vai morrer.
Então, esqueça, opere, resolva e depois a gente vê o que está acontecendo, tá? Essa é a ideia quando você vê um pneu peritônio. E aí, esse outro raio-x aqui, se vocês olharem, parecido, né? Tem uma linha ali também, um pouquinho mais sutil, mais discreta. Lembre-se que nem sempre, né? Isso aqui vai aparecer na vida real, na maioria das vezes é uma linha discretinha mesmo, principalmente em pneu peritônios pequenos. Só que isso aqui, pessoal, não é um pneu peritônio. Isso é um sinal chamado sinal de Chilaidite. Isso aqui é característico não de um abdômen agudo perfurativo, mas de um abdômen agudo geralmente obstrutivo. Pode ser outra etiologia, tá? Pode ser um Ogilvy, que é um abdômen agudo, né? Pseudo-obstrutivo, que na verdade o paciente não tem nenhuma obstrução, mas ele distende como se fosse, né? Uma entidade aí bem difícil da gente lidar, porque a gente confunde muito. Mas o sinal de Chilaidite, o que ele é? Ele é uma alça intestinal que está tão distendida, tão dilatada, que ela entrou ali na frente do fígado, vai ser visível principalmente aqui do lado direito, e simula um pneu peritônio. E aí, pessoal, o que acontece muitas vezes? O paciente ganha o quê? Uma laparotomia, né? Porque confundem com pneu peritônio. Então, isso ainda aparece em prova. E isso, na vida real, são indicações muito boas para você fazer raio-x, além de uma outra que eu vou mostrar para vocês agora. Olha lá a questão do SUS São Paulo de 2024. Paciente de 45 anos, com dor abdominal há um dia, não evacua, não elimina gás há 10 dias. E isso é difícil acontecer na vida real, tá, pessoal? Porque 10 dias, né, estaria bem, bem grave. Antecedente de ferimento por arma branca, 2 anos, sendo submetido à laparotomia. Opa, tem uma história pregressa importante, né? Conforme imagens que eu vou mostrar. O exame físico, desidratado, abdômen um pouco distendido, dor à palpação difuso, toque retal normal. O HB 16,6, hematose de 49, está um pouquinho concentrado ali. Leuco de 17.100 com desvio, 2% de bastonetes, 89 de neutrófilos, PCR de 6,4, ureia de 2,88, creatina de 2,2, função renal já está alterada, sódio 118, potássio 4,9. Qual o diagnóstico e tratamento? Pessoal, e aí a questão traz essa imagem, né? Você vê que é um paciente magro ali, né? Não está aparecendo em nada, que é um paciente que não evacua e não elimina gás há 10 dias, né? Que ele estaria bem mais distendido, mas está deitadinho ali, beleza. E aí o que chama atenção é essa cicatriz gigantesca aqui na barriga, né? E a questão explica que há uns anos atrás, 2 anos atrás, ele levou uma facada, então nessa ocasião de trauma, né? Abdominal, abdômen agudo perfurativo por trauma, indicação absoluta de cirurgia, foi operado, fez uma cicatriz hipertrófica ali. Pessoal, o que você tem que pensar, né, num quadro desse? Tem que pensar que, muito provavelmente, esse abdômen que já foi mexido, isso é muito frequente acontecer, de verdade, acontece muito, ele vai grudar. Pessoal, aquele mesmo peritônio, aquelas mesmas, né, aquele líquidozinho que tem lá que protege a gente, ele também faz um grude ali, também na tentativa de proteger. Então, todas as vezes que a gente manipula o intestino, às vezes que a gente entra, mexe, separa as alças, puxa para lá, puxa para cá, emenda, solta, a gente sabe que no pós-operatório esse intestino ele vai parar por um tempo, demora para ele voltar à peristalse e ele vai fazer uns grudes. Às vezes esse grude passa a vida inteira aí, mas fica tudo bem, às vezes não. Isso é chamado de brida, né? É o termo técnico para grude, que é o abdômen aí que vai sofrer essas aderências, que às vezes elas ficam tão significativas que elas obstruem, né? Dependendo da maneira como isso dobra lá dentro do abdômen, isso obstrui. Mas por que eu trouxe essa questão para vocês? Porque ela também traz um raio-x. Ela traz esse raio-x. E esse é o terceiro raio-x que eu queria mostrar para vocês, que pode aparecer em prova, e que ainda tem indicação de ser solicitado. É o raio-x de abdômen agudo. Não confunda com o raio-x de trauma, tá? Aquele que é tórax, pelve, né? Aqui é raio-x de abdômen agudo. Aqui você pede um raio-x de tórax. Por que pede tórax? Para ver o diafragma, para ver se tem pneu peritônio. E aí você pede abdômen do paciente, em pé e deitado. 2 incidências. Essa é a tríade aí do raio-x de abdômen agudo. Então, se aparecer para vocês, são esses 3. E o que aparece muito característico nesse aqui, ó, no paciente, quando ele fica deitadinho aqui? Aparece, pessoal, o famoso sinal do empilhamento de moedas, né? Se a gente olhar, a gente vê uma alcinha do ladinho da outra, uma alcinha do ladinho da outra, que dá a impressão que são várias moedinhas empilhadas. É o raio-x característico do abdômen agudo obstrutivo, tá?
Pessoal, esse paciente não precisa, né, no primeiro momento, de uma tomografia, de um exame sofisticado. Basta, né, você pensar um pouquinho na história, olhou o raio-x, empilhamento de moeda, está obstruído. É cirúrgico? Pessoal, aí é outra história, né? A gente vai ver, né, o que tipo de tratamento esse paciente precisa. Você vê que ele está com os exames um pouco alterados, tudo, ele está ali, né, com um quadro bem significativo, ele não evacua há muito tempo, tudo. Mas, pessoal, ele não está com sinais de peritonite, ele não está, né, com nenhum sinal de que indique você imediatamente colocar ele numa mesa de cirurgia. O que é que vai ser sempre o tratamento inicial para um quadro de abdômen agudo obstrutivo quando você desconfia de brida, desconfia de aderência? Tratamento conservador. Você sempre vai tentar o tratamento conservador. Por quê? Porque se eu fizer o tratamento cirúrgico, a tendência é eu piorar. Pensa que isso aconteceu por conta da primeira cirurgia dele. Se eu operar de novo, o que vai acontecer? Vai acontecer de novo. Então, o que a gente tenta, pessoal? Obstrução é o quadro, né? Passa uma sonda nasogástrica, você já vai esvaziar, né? Todo aquele conteúdo lá que tem no estômago, ali na primeira porção de duodeno, já vai voltar tudo pela sonda, já vai aliviar muito essa distensão que o paciente está. Hidrata muito, pessoal. Vocês estão vendo que ele está com hemoconcentrado, com alteração de função renal, está desidratado, né? Esse paciente está completamente aí alterado seus eletrólitos por conta dessa alteração intestinal que ele está tendo. Então, hidrata. E aí ele sugere mais copolamina, né? O famoso Buscopan aí para melhorar a dor. Pessoal, a gente vai observar esse paciente aí por 24 horas, 48 no máximo. Não resolveu? Cirurgia. Mas sempre, num primeiro momento, vai ser um tratamento mais conservador quando a gente pensa em brida. Então, lembre-se desse raio-x, que junto com aquele outro de pneu peritônio, é o que mais aparece em prova, tá? E aí eu trago para vocês essa imagem para mostrar para vocês a abordagem inicial de qualquer abdômen agudo, como é que deve ser. Pessoal, não importa o que seja, o paciente chegou para você com um quadro sugestivo de abdômen agudo, chegou com dor, chegou prostrado, né, com aquela posição antálgica, ou já chegou com emergência, ou qualquer coisa que seja, você vai estabilizar. Você vai tratar ele como se fosse um trauma. Lembra disso, pessoal. Você não vai ficar fazendo ABCDE, às vezes até é necessário, dependendo das condições do paciente. Mas pensa que é um trauma que você vai abordar no primeiro momento. Você precisa estabilizar. Ver se esse paciente está respirando bem, ver se ele está hidratado, controla a dor. Pessoal, eu falo isso para os meus alunos, né? Desde sempre. Quem é meu aluno já ouviu isso. Eu falo que quando a gente vira médico, a gente imediatamente ganha um superpoder. Qual que é esse superpoder? Tirar a dor. A gente aprende a tirar a dor. Tem coisa mais bonita que isso, pessoal, mais linda. Qualquer médico, né, que se preze, que teve uma formação mínima adequada, sabe tirar a dor. Então, não deixa seu paciente com dor, não. Quantas vezes eu já ouvi besteira, né? Chegava para avaliar paciente com probabilidade de apendicite, às vezes uma criança, doutora, é suspeita de apendicite, mas eu não fiz analgesia, não, para não mascarar a dor. Falei, não fez porque não é seu filho, não fez porque não é você, né? A criança com dor, o adulto com dor. Pessoal, não é para ter dor, não. Não tem remédio no mundo que vá mascarar uma apendicite, que vá resolver uma peritonite. Você pode dar morfina para o paciente, quando você fizer a descompressão brusca, vai estar positiva, tá? Então, esqueça isso. Trate seu paciente. Estabilize, deixe em dieta zero. Pessoal, se provavelmente um abdômen agudo cirúrgico, sendo ou não, a dieta zero aí vai ser tratamento. Se for obstrutivo, trata, se for inflamatório, melhora, se for perfurativo, aí mesmo que não pode comer. Então, dieta zero até que se prova o contrário. Hidrate seu paciente, geralmente os rins vão ser os primeiros a sofrer no processo de abdômen agudo. Às vezes a gente esquece desses rins, né? A gente lembra de tudo, esquece que os rins ali estão lutando para manter a homeostase aí desse paciente. Sintomáticos, como eu disse, remédio para dor, remédio para enjoo, né? O que o paciente estiver sentindo, você minimiza. Solicita exames complementares, se puder, se der, se o paciente tiver condições para isso, se não, parta para um tratamento definitivo. Essa vai ser sempre a sua abordagem, seja abdômen agudo inflamatório, perfurativo, obstrutivo, o que for, tá, pessoal? Isso só vai mudar um pouco quando a gente falar de abdômen agudo traumático, que é outra entidade. Vocês viram que eu não toquei aqui em trauma, né? Mas mesmo no trauma, a gente ainda vai seguir esses passos aí, além do ABCD e do trauma.
E aí eu coloco para vocês aqui, pessoal, a gente já está caminhando aí né, não para o final, mas ali para começar a dar os exemplos que eu trouxe para vocês de abdômen agudo. Eu trouxe essa imagem com 5 grandes grupos de abdômen agudo. Isso aqui vocês precisam saber também, tá? Precisa decorar, mas precisa ter em mente, né? Com o que a gente está lidando quando chega um paciente com abdômen agudo. O que esperar? Então, você pode ter um quadro de abdômen agudo inflamatório, um quadro de abdômen agudo obstrutivo, perfurativo, vascular, hemorrágico. E aí a gente tem os melhores exemplos, né, dentro de cada um. Pessoal, o inflamatório são as ites, né? Quando a gente fala de inflamação é it. Apendicite, colecistite, diverticulite, pancreatite, tudo que é it é inflamatório, tá? E vocês vão ver que são as mais prevalentes, as mais recorrentes em prova. Obstrutivo, como eu falei, eu dei o principal exemplo para vocês, que são as bridas, né? Que são aquelas obstruções que acontecem depois, principalmente de um manejo cirúrgico anterior. Ilho paralítico, fecaloma, volvo de sigmoide, é muito frequente aparecer, né? Aquela torção que às vezes o sigmoide faz, fica aquele sinal do grão de café, né? O C invertido, enfim, pode aparecer também, mas brida é campeã de aparecer na vida e na prova. Perfurativo, úlcera péptica perfurada, úlcera gástrica, úlcera duodenal, né? Pode ter outras perfurações de víscera oca, intestino, bexiga, cólon, diverticulite perfurada, apendicite perfurada. Vejam bem que aqui é interessante também você pensar numa coisa, que às vezes um abdômen agudo inflamatório, ele pode evoluir para um abdômen agudo perfurativo, né? Se você não intervém precocemente. Então, se você deixa uma apendicite, né? Às vezes não é escolha sua, às vezes o paciente procurou o pronto-socorro 3 dias depois da dor, às vezes, né, a apendicite foi meio maligna mesmo e já, né, se estabeleceu de maneira muito rápida, mas se isso evolui de alguma forma, assim, sem controle, vai virar um abdômen agudo perfurativo, né? Às vezes o abdômen agudo obstrutivo também vira um perfurativo. Às vezes um abdômen agudo inflamatório vira um obstrutivo. Você pensa numa diverticulite que inflama tanto, faz aquele rolo ali, obstrui o intestino, tá? Então, essas entidades aqui, elas podem ainda percorrer entre elas, né, para complicar mais a nossa vida. Quando a gente fala de abdômen agudo vascular, pessoal, aqui está o exemplo que mais aparece, que é o mais catastrófico, que é a isquemia mesentérica. A gente não vai entrar em detalhes com ela hoje, é né, uma entidade toda separada, mas é aquele famoso exame incompatível com a clínica. Sempre lembrem disso. Eu já peguei pacientes, pessoal, com abdômen agudo vascular que foram muito marcantes para mim, né? Eu nunca vou esquecer o meu primeiro caso de isquemia mesentérica, porque eu examinava a paciente e ela falava, doutor, eu tô com uma dor 11 de 10, tipo, eu nunca tive uma dor tão forte na minha vida. E aí eu deitava a paciente, examinava, sem peritonite, sem nenhum sinal, toque retal normal, examine, faz exame, nada. E aí, R1, né, novinha, ainda insegura, chamei meu preceptor, falei, olha, tem uma coisa estranha, porque a paciente reclama muito, e quando eu examino não tem nada. Pessoal, quando resolveram operar essa mulher, né, algumas horas depois, né, convenci meu preceptor de que alguma coisa estava errada, porque aquilo não saiu da minha cabeça, o intestino já estava todo necrosado, né, ela tinha tido uma isquemia por um êmbolo que parou lá na mesentérica superior, né, a coisa mais catastrófica que pode acontecer, o tronco de mesentérica, intestino delgado todo necrosado. Pessoal, dá para viver sem o colo, né? A gente consegue fazer uma colectomia total e o paciente vive. Não dá para viver sem o delgado. Então, os próximos dias dessa paciente foi eu assistindo ela morrer, né, aos poucos, consciente, estubada, né, piorando, mas é catastrófico. Então, isso para vocês lembrarem que aquele paciente que muitas vezes ele vai referir uma dor que não parece, sempre pensa em isquemia mesentérica. Quando a gente fala em abdômen agudo hemorrágico, apesar de ele colocar aqui ruptura de aneurisma, de aorta, pessoal, isso não é o mais frequente, nem de longe, tá? O mais frequente está aqui nas causas femininas aí, nas causas ginecológicas, principalmente prenese ectópica, gravidez ectópica rota, aquela gravidez na trompa, aquela gravidez fora do lugar, que vai romper e derramar sangue dentro dessa cavidade, é o mais frequente, tá bom? Então, lembre-se, por que que esses tipos de abdômen agudo, eles são separados em grupos? Porque a fisiopatologia é semelhante e porque eles vão geralmente requerer o mesmo tratamento. Claro que não é o mesmo tratamento, não é igual tirar uma vesícula, tirar um apêndice, mas o tratamento do abdômen agudo inflamatório é semelhante, né?
vai ser antibiótico, vai ser hidratação, vai ser cirurgia, às vezes sim, às vezes não, né? Então, pensem que eles são agrupados desse jeito por conta disso. E aí eu fiz para a gente partir aí para, né, algumas etiologias e algumas questões que eu separei, não vou demorar muito não, tá? Aguentem mais um pouquinho. Eu separei para vocês, nos últimos 5 anos, o que é que mais caiu nas provas. Então, eu peguei ENARE, ENAMED e ENAD, né, que era anterior, e peguei dos últimos 5 anos o que mais caiu. Pessoal, disparado, o que mais caiu foi apendicite, pancreatite, diverticulite. As ites estão com tudo, né? O abdômen agudo inflamatório, que é realmente o mais recorrente, né, no dia a dia de um pronto-socorro. Então, apendicite e pancreatite empatadas aqui, diverticulite um pouquinho atrás, e depois vem todas essas causas aqui para vocês lembrarem, né, de tudo que caiu. Mas, por exemplo, a volvo de sigmoide, uma questão, ilho biliar, uma questão. Pessoal, tem que ter um conhecimento disso tudo. Mas se eu fosse falar cada uma para vocês hoje, ia ser uma aula de pelo menos umas 5 horas. Como a gente não tem esse tempo, o que eu fiz? Eu separei as principais. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre apendicite, pancreatite e diverticulite, que foram as que mais caíram. Ah, professor, mas pode ser que esse ano caia abdômen agudo hemorrágico, pode ser. Então, a gente tem que ter uma noção de todos, mas como eu falei para vocês, se vocês sistematizarem, né, e sempre olharem naquele jeitinho que eu falei, a fisiopatologia, o tipo de dor, se tem irritação ou não, se está grave ou não ali a dor, e os exames que eles mostram, dificilmente vocês vão errar. De verdade, pessoal, geralmente a resposta está no enunciado. Então, vamos nos atentar para isso. Mas dentro dessas 3 etiologias, eu não vou me aprofundar em nenhuma delas. Não é a minha intenção aqui aprofundar em fisiopatologia, em epidemiologia, nada disso. Não é uma aula dessas entidades aí. É só mostrar para vocês como é que isso é cobrado para que vocês errem o mínimo possível, tá? Dentro da apendicite aguda, pessoal, ela é a principal causa de abdômen agudo não traumático. Então, pensou no abdômen agudo. Se não for um tiro, uma facada, um acidente, uma queda, pense em apendicite, porque ela é a principal causa de abdômen agudo. É o que mais vai aparecer no pronto-socorro, é o que mais vai acometer, desde crianças até adultos jovens, até, né, numa idade média aí, né? Não o idoso que é menos acometido, mas um adulto jovem aí vai ser. Então, é muito prevalente. Sempre deve ser considerado. Pessoal, quando eu falo sempre, é sempre. Sabe por quê? Porque eu já diagnostiquei, já operei apendicite em paciente que já tinha feito apendicectomia. Como isso, professora? O apêndice nasceu de novo? Não, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, coisas, loucuras acontecem, né? Eu fui avaliar uma paciente uma vez, eu fazer um sobreaviso, né, num plano de saúde, e aí me chamaram para avaliar, e geralmente nesse plano, o médico que atendia, né, o clínico, ele já pedia todos os exames, a gente já chegava só praticamente para operar, né, com o diagnóstico feito. Só que eu não ofendo o professor Porto. Eu faço anamnese, eu faço exame físico, eu faço direitinho. E aí eu fui lá ver a paciente, conversei e tal, beleza. Aí olhei, né, examinei o abdômen, quando eu olhei uma cicatriz ali na fossa ilíaca direita. Ah, você já operou o apendicite? Já, doutora, já operei apendicite há uns anos atrás e tal, e a dor dela ali, andar inferior do abdômen, fossa ilíaca direita. Falei, tá bom, tá com dor, tá com peritonite. Falei, eu vou indicar sua cirurgia, tá bom? Porque independente do que seja, tava com irritação peritoneal, exames alterados, leucocitose, febre, era um abdômen agudo inflamatório com peritonite, tinha indicação cirúrgica, ponto. Eu sabia o que era? Não, eu sabia que não era apendicite, porque ela já tinha tirado. E aí, quando eu fui olhar a tomografia, e tinha um pedido dela, como eu disse, era um lugar que já pedia todos os exames, eu não costumo pedir tomografia de cara, nem pediria nesse caso, e para minha surpresa estava lá o apêndice, bonitão, na tomografia, e o laudo, apendicite aguda. Falei, e agora? Falo para ela, não falo para ela, falo, quer saber? Um dos dois está errado, né? Ou ela não tirou o apêndice, que é menos provável, ou a tomografia está errada. Tinha peritonite, tinha indicação, fiz uma cirurgia por vídeo, tinha equipamento, eu sei fazer, fui lá, fiz. Apendicite aguda, pessoal. O apêndice estava lá. E aí, eu te pergunto, o que foi feito na primeira cirurgia? Não sei. Eu sei que eu vi o nome do cirurgião que operou ela uns anos atrás, eu conhecia, mandei uma mensagem para ele, deu um toque, ele nunca me respondeu e ficou por isso mesmo. Falei para ela: olha, não sei o que aconteceu até aqui, mas agora você não vai ter mais apendicite aguda, eu garanto. Então, sempre considerar, né? Quando eu digo sempre, é sempre. Pessoal, eu trouxe uma imagem aqui para vocês
ver as posições do apêndice. Por que que isso é importante, né? O apêndice, na sua maioria das vezes, ele vai ser pélvico, né? Subsecal, mas na maioria das vezes pélvico, né? Voltadinho para dentro da cavidade abdominal. Lembra que ele é o finalzinho ali do seco, né? Que a gente tem o seco, a válvula iliocecal. Quando termina o intestino grosso, começa o intestino delgado, né? A válvulazinha. E o apêndice é o rabinho aqui do seco, né? Com a sua função aí endócrina, com a sua função. Ele tem uma funçãozinha, né? Ele não é só um órgão vestigial, mas é uma função discreta. E aí a gente sabe onde ele fica, por que que é importante? Pessoal, isso aqui para quadros especiais. Imagina uma gestante com apendicite, uma gestante que está lá no seu terceiro trimestre de gravidez. Pessoal, ela vai ter dor em fossa ilíaca direita? Não, provavelmente a paciente vai ter quase uma dor hipocôndrio, né? Você vai confundir com a colecistite aguda, de tão alto que vai estar. Então, o posicionamento do apêndice é importante, às vezes a gente saber, e alguns sinais também vão ser muito característicos, dependendo da posição dele, né? Tem alguns sinais que vocês vão ver que só vão ser positivos com o apêndice retrocecal, que é esse apêndice chato, que quando a gente vai operar, a gente precisa, quando a cirurgia é aberta, né? Enfiar o dedo lá por trás, descolar ele do seco, sangra, uma tragédia, né? Porque ele está muito grudado lá. O mais comum é ele estar ali pélvico, tá bom? E aí, pessoal, aparecem, né, sinais e sintomas, eu coloquei aqui, mas principalmente aqui falando apendicite, sinais. Você vê que tem uma lista de sinais, aqui não estão todos, tá? Olha, se tem uma entidade que tem sinais descritos, é apendicite. Todo mundo quis pôr seu nome ali. Tem alguns que são muito peculiares, né? Por exemplo, o Lenander. O Lenander descobriu que quando você mede a temperatura retal do paciente com apendicite, termômetrozinho lá, muito bem colocado, ela vai ser um grau maior do que a temperatura axilar. Olha que Lenander, que não tinha nada para fazer na vida, né? Impressionante. Aí, quando você vê aqui, veja bem que tem um mais legal, sinal de Tenhorn. Olha o Tenhorn, dor resultante da tração do testículo direito. Então, o cara já está com apendicite aguda, Tenhorn ainda foi lá, puxou o saco dele, né? Para ver se doía mais. Pessoal, isso não é muitas vezes o que cai, tá? O que, que vai cair? Bloomberg. Bloomberg é o típico. Dor, a descompressão brusca localizada no ponto de McBurney. É isso que vai cair. Está destacado aqui o sinal do psoas, que ainda pode acontecer, como eu disse para vocês, no apêndice retrocecal. Então, a dor é a extensão, a abdução da coxa direita. Aí é um sinal que às vezes pode aparecer, mas que na vida real a gente nem faz muito, tá? Bloomberg é clássico, né? Quando falar de Bloomberg positivo, é apendicite aguda até que se prove o contrário. E lembra que ele tem que ser feito onde? No ponto de McBurney. Ponto de McBurney, a gente pega espinha ilíaca anterosuperior, né? Vem aqui do ladinho do quadril. Umbigo, divide em três, né? O terço mais externo ali, mais lateral, é onde vai ser o nosso ponto de McBurney. Comprime, distrai o paciente, nossa, hoje vai chover, né? Quando ele estiver bem distraidinho, você solta de uma vez, o paciente dá até pulo da cama. Tortura? Não, é um importante sinal semiológico para a gente indicar. Deu positivo, pessoal? Opera, tá? Não fica enrolando, não, porque vai piorar. E aí, eu trago para vocês, dentro da apendicite aguda, um score, que ele é muito importante. Pessoal, o score de Alvarado. O score de Alvarado é o que é mais usado para a gente classificar a probabilidade do paciente ter apendicite aguda ou não. Então, você vê que ele leva em conta sintomas, sinais e alguns achados laboratoriais. Então, se o paciente, vocês pegar, ver que alguns somam dois, né, porque são mais importantes aqui, que é a dor, a palpação da face ilíaca, sinal de Bloomberg, e leucocitose. Se tiver leucocitose, mesmo sem, com o desvio, soma mais um ponto, mas só a leucocitose em si já soma dois. Pessoal, se esse score de Alvarado somar 7 pontos, a probabilidade de ser apendicite é altíssima, tá? Isso hoje em dia tem até aplicativos, né, máquinas que fazem isso para já falar a probabilidade do paciente ter ou não apendicite. Mas tomem cuidado, né? Não pulem o exame clínico. Mas o score de Alvarado é obrigatório saber, tá bom? Não pode pular. E aí eu trago para vocês esse outro slide para falar para vocês como é que vai ser cobrado isso, né? Olha essa questão do ENARI de 2023. Vejam como ela é simples, direta, né? Essa questão é o tipo de questão que não pode errar. Na fase mais inicial da apendicite aguda, qual a tríade sintomática mais característica entre as seguintes? E aí você começa lá, dor em fossa ilíaca direita? Ok. Febre alta? Não. Pessoal, a apendicite aguda não dá febre alta, tá? Febre alta você pensa em outra coisa.
Se pegar, igual eu falei para vocês, uma criança com uma febre um pouco mais alta, com dor abdominal, pensa em pneumonia, pensa em infecção de urina, pensa em outra coisa, porque às vezes não é apendicite. Apendicite, ela não, o apêndice pequenininho ali, muitas vezes inicial, localizado, ele não vai gerar uma repercussão sistêmica tão grande que dê uma febre alta. A febre é moderada, baixa, tá? Então esqueça, febre alta não. Dor epigástrica? Não. Dor abdominal difusa na fase inicial, pessoal, quando é que a gente vai ter dor abdominal difusa na apendicite aguda? Quando já virou uma tragédia. Né? Se você tem uma peritonite difusa, disseminada, o abdômen inteiro em tábua, doendo, é porque o apêndice já estourou, já vazou cocô na cavidade, já atrapalhou sua vida e a do paciente, tá? Então, fases tardias, não fases iniciais. Dor periumbilical? Sim, dor periumbilical, inicialmente pode ser. Até aqui, ó, lembra, a dor linfocílica direita, ela não vai ser inicial, ela pode ter, mas lembra que a questão está pedindo inicial. Então, acho que eu falei errado aí para vocês. Dor periumbilical, que é a dor inicial. Febre alta? Não. Dor periumbilical, inicialmente. Febre moderada, anorexia. Tá aqui um sinal que geralmente é o sinal mais precoce da apendicite aguda. Geralmente, principalmente criança, mas adultos, jovens também, adolescentes. Pessoal, pergunta o que começou primeiro, foi a dor abdominal? Não, às vezes é um desconforto, né? Às vezes nem tem febre, tem gente que nem tem febre, mas começa perda de apetite. O paciente não quer comer. Esse é o sinal mais precoce da apendicite aguda. Então, apareceu anorexia, apareceu uma dor, né, mal localizada ali, periumbilical, febre moderada baixa. É assim que vai aparecer para vocês. Mistério nenhum. Questão fácil, não pode errar. Olha aqui essa. Paciente de 20 anos, tem que pensar em apendicite aguda? Sempre. Chega ao serviço de emergência, no grande hospital, com anorexia, veja lá o primeiro sinal. Náusea, iniciada 24 horas. Agora, ele está com dor abdominal intensa, quadrante inferior direito, febre e vômito. Ao exame físico, rigidez abdominal localizada no quadrante inferior direito, dor à palpação profunda na fossa ilíaca direita. Pessoal, você vai pensar no quê? Colecistite aguda? Tumor? Não é apendicite, né? Os exames laboratoriais têm leucocitose com desvio, né? Acho que ele já somou todos os pontos do score de Alvará, né? A tomografia, já tem até tomografia, de abdômen confirma o diagnóstico de abscesso apendicular. Pronto, já contou para você que é apendicite, né? Não é isso que ele quer, então. Próxima etapa do manejo. Pessoal, você já sabe que é uma apendicite e já sabe que ela está complicada, né? Já não é uma apendicite numa fase inicial. Uma coisa é você manejar um paciente com quadro inicial de abdômen agudo inflamatório, que na maioria das vezes vai ser cirúrgico, mas que você tem um tempo ali para compensar seu paciente, para, né, fazer um exame complementar, tudo. Outra coisa é um paciente que já tem uma complicação. O paciente já fez um exame de imagem, já está complicado. Pessoal, por que eu chamo a atenção de vocês disso? Porque hoje existe uma vertente, tá? E não é uma vertente esotérica, não. Existe uma vertente científica que fala para a gente tratar a apendicite aguda de maneira conservadora. Fala para tratar com antibiótico, às vezes com uma drenagem ali percutânea, não operar. Pessoal, eu, com a escola que eu tive, para mim é muito difícil, né? Eu pensar, se fosse meu filho, eu não gostaria que ele tivesse uma apendicite aguda dentro da barriga, fazendo só antibiótico. Mas existe realmente essa vertente de estudo falando que é possível, em apendicites leves, em quadros iniciais, você fazer tratamento conservador. Só antibiótico às vezes dá conta. Tem estudo mostrando isso, tá? Não concordo, mas estou falando baixinho aqui para vocês não saírem por aí falando que eu falei isso. Então, pessoal, cirurgia até que se prova o contrário, tá bom? Já está complicada, já não é inicial. Então, vamos ver. Realizar ultrassonografia para quê, mané? Já tem até tomografia. Conservador com analgésico. Aí foi muito macho, né? Além de não operar, ainda vai fazer só analgésico. Antibiótico, terapia e observação. Não, não, porque já está complicado. Nem pensa, tá? Cirurgia laparoscópica de urgência. Drenagem percutânea do abscesso. Pessoal, se você só drenar o abscesso sem tirar o apêndice, não resolve, tá? Em alguns casos de diverticulite, algumas coisas, a gente até consegue fazer essa drenagem de abscesso só. Mas no caso do apêndice, ele não vai resolver. Esse processo de inflamação não vai parar, tá? Cirurgia laparoscópica de urgência. Aí você pode se perguntar, mas laparoscópica? Pessoal, laparoscópica. Totalmente possível, totalmente factível. Não é porque é uma urgência que você não pode tirar o apêndice por laparoscopia. É o padrão ouro, tá bom? Opere
com o mínimo de trauma para o paciente possível. Essa é a regra. Mais uma. Paciente de 18 anos, masculino, dor abdominal de início vaga e epigástrico, começou aqui em cima, migrou e se localizou na fossa ilíaca direita há 24 horas, né? Já migrou para lá. Náusea, anorexia, 38 graus de febre, dor, defesa, palpação de fossa ilíaca direita, descompressão dolorosa, Bloomberg positivo, até que se prove o contrário, apendicite aguda. Leucograma normal sem desvio. Opa, uma coisa aí diferente. Ultrassonografia, apêndice de diâmetro de 8 milímetros. Pessoal, vocês são obrigados a saber o diâmetro normal do apêndice? Sim. Tem coisa que a gente tem que saber. Então, vocês têm que saber que um apêndice até 5, 6 milímetros é normal. Passou disso, está aumentado, tá? Então, tem que saber sim. Sem líquido peripendicular, não tem complicação. Não derramou nada, não tem pulso, não tem nada em volta. Segundo o score de Alvarado, olha ele aí, caiu no ENARE do ano passado, desse ano, R3 de cirurgia, 26. Esse paciente vai ter o quê? Não tem apendicite? Probabilidade alta, média, baixa? Vamos lembrar do score de Alvarado? Tá aqui, ó. Pessoal, soma tudo aí praticamente, né? Vamos somar? Ele só não tem leucocitose com desvio. O resto ele pontuou. Então, se você não pontuou só 2 pontos, pensando que o critério vai de 0 a 10, você pontuou aí 7, 8, provavelmente, né? Probabilidade alta. Não precisa saber muito, não precisa nem ter decorado muito, só você ver a dor que começou ali alta, migrou, tá com náusea, anorexia, febre, dor à palpação, descompressão brusca. Pessoal, probabilidade bem alta de ter apendicite aguda. Então, vocês viram que o score de Alvarado, ele cai, tá? Não esquecer, para a gente encerrar a apendicite aguda, geralmente a epidemiologia vai cometer homens jovens, sempre pense nesse paciente típico, não é que não possa cometer todo mundo, mas é esse o típico das questões. A anorexia é o sinal mais precoce, náusea aparece com muita frequência, leucocitose com desvio e o exame padrão ouro, tomografia com contraste. Não é ultrassom? Não, não é ultrassom. O ultrassom nunca vai ser o melhor exame para avaliar intestino, tá? Embora ele seja bom para avaliar o apêndice, mas lembra que ele é examinador dependente. Às vezes, se o médico ultrassonografista estiver de mau humor, não vai enxergar nada. Então, peça a tomografia com contraste, tá bom? Vamos lá para a segunda e penúltima entidade que a gente vai ver, tá? Que é a pancreatite aguda. Eu não vou me prolongar nessa, prometo. Apesar da minha declarada predileção por essa doença, eu acho pancreatite, pessoal, acho pâncreas fascinante, né? Como eu disse para vocês, é algo que sempre me fascinou, né? Mas é que é muito assustador quando a gente lida, né? Tem uma frasezinha que é interessante que fala que é a premissa do residente de cirurgia: coma quando puder, durma quando puder e não mexa com o pâncreas, né? É isso que a gente aprende na residência de cirurgia, porque pâncreas, quando a gente mexe, ele pode ficar muito grave. Então, eu coloquei só essa imagem para vocês pensarem como é complexa, como são complexas as relações que o pâncreas tem dentro do abdômen. Então, uma relação aqui com o baço, né? Aqui está o estômago cortado, porque ele é reto peritoneal, né? O pâncreas, então, ele fica na parte de trás, bem encostadinho aqui na parte de trás do pâncreas. Ele tem uma comunicação muito importante aqui com o duodeno, né? Na papila duodenal, que vão desembocar tanto o ducto colédoco quanto o ducto pancreático, né? Ali na papila. É ali que vão acontecer justamente os maiores problemas quando a gente tem obstrução de via biliar, gerando pancreatite, é por conta dessa comunicação tão importante ali. E aí vocês pensam também, eu coloquei essa imagem para vocês pensarem o quanto é complexo uma cirurgia de pâncreas. Pessoal, quando a gente faz uma GDP, né, eu tive a oportunidade de fazer muitas, ao longo da minha trajetória como cirurgiã, uma gastroduodeno pancreatectomia, pensa, né, do tanto de estrutura que a gente tem que mexer, no tanto de coisa que a gente está lidando, né, no pâncreas encostadinho ali na mesentérica, na aorta, ali né, no tronco celíaco, é bem significativo. Então, não é bom mexer com o pâncreas. Pessoal, quando a gente fala de pancreatite, a gente está falando de em palavras grosseiras, né, como se o pâncreas se autodigerisse. A gente sabe que as enzimas pancreáticas, elas estão dentro do pâncreas, o pâncreas tem uma função exócrina e endócrina, né? A endócrina está muito na moda, né, por conta dos inibidores de GLP-1, então todo mundo sabe falar hoje em dia da função endócrina do pâncreas, mas não sabe falar nada, né, só fala besteira por aí. E ele tem a função exócrina, que é essa de digestão, né, tão significativa para a gente.
E essa função exócrina, a gente vai ter essas enzimas no pâncreas, que elas estão no pâncreas sob uma forma inativa. Elas vão ser ativadas, pessoal, só lá em contato, né? A pepsina, que vira pepsinogênio, com a ação da tripsina, quando elas vão para o duodeno. Quando elas estão num ambiente que realmente está preparado para receber esse tipo de secreção agressiva, que é o intestino. O pâncreas ele é extremamente sensível, delicado, pessoal, um órgão que não está pronto para isso. Então, quando alguma coisa acontece, né, geralmente por um aumento de pressão nos ductos, né, uma agressão pelo álcool, né, que são as causas de pancreatite, vai fazer com que essas enzimas elas fiquem ali estimuladas dentro do pâncreas, elas vão abrir ali dentro mesmo e vão começar um processo de digestão dentro desse pâncreas. Em grosso modo, isso é pancreatite aguda, né? Essa catástrofe que a gente tem aí. Sinais e sintomas são muito clássicos, eu não vou, né, me aprofundar nisso, porque vocês sabem. É aquela dor em barra, dor em faixa, hoje vocês já sabem por quê, se não sabiam, né, porque o pâncreas ele é reto peritoneal, por isso que o paciente vai referir muitas vezes essa dor aqui no dorso, né, porque ele fica mais perto das costas do que perto da barriga. E aí, pessoal, quando aparecem, né, sinais dessa doença, geralmente vão aparecer esses dois aqui. Embora eles não sejam sinais frequentes, não sejam sinais comuns, eu vi isso aí 2 vezes na minha vida, né, em pacientes reais, eles denotam uma agressividade gigantesca da doença, aquela doença que já virou uma pancreatite necrohemorrágica, que já está matando o paciente. Por quê? Porque isso aqui é extravasamento de sangue no reto peritônio. É o pâncreas que já necrosou, já perfurou, já abriu, já derramou, já está matando. Então, a gente só vai ver isso em fases muito finais, né, de vida do paciente, então não é frequente. Então, o Gray Turner, que é esse sangramento nos flancos, e o Cullen, que é esse sangramento periumbilical, mas isso ainda aparece em prova. Então, falou em sinal de Gray Turner e Cullen, é sinal de pancreatite aguda grave. Simples assim. Vocês têm que saber, embora já seja, né? Muitas vezes falam, as pessoas falam que ele é ultrapassado, e falam que é ultrapassado porque o score de Hanson, né? Hanson foi um médico que descreveu esse score em 1964, e até hoje ele é usado, né, pessoal? Quando eu fiz a minha tese de mestrado lá, me baseei nos critérios de Hanson. Por quê? Porque ele é muito preditivo de mortalidade. Quando o Hanson fala que o paciente vai morrer, ele morre, tá, pessoal? A verdade é essa. Então, não precisa nem pontuar muito, ó. Acima de 3 critérios, a gente já tem uma pancreatite considerada moderada para grave. Já não é uma pancreatite leve mais, que a gente consegue manejar bem. Então, o Hansen ainda tem esse valor, não só histórico, mas esse valor clínico importante, porque ele tem uma predição de mortalidade muito significativa, ele é muito certeiro. Então, ele tem tanto para causa alcoólica quanto para causa biliar, né? Cada um desses critérios vai somar um ponto. Mas por que ele é criticado? Por esse aspecto, você aplica, né, os critérios de Hanson na admissão, então você vai ver a idade do paciente, leucócito, LDH, TGP, glicemia e a TG, esse TLT. E aí você vai ver, pessoal, depois de 48 horas essa reavaliação. Então você precisa de pelo menos 48 horas para fazer o score. Então, às vezes, em 48 horas o paciente já piorou. Como é que é interessante, às vezes? Às vezes, aqui na admissão, o paciente já pontuou 3. Aí você já sabe que é grave, pronto, acabou. Mas hoje a gente tem outros critérios, né? Então, Hanson precisa saber, precisa ter pelo menos em mente o que ele pede, porque cai em prova ainda. Mas hoje, na prática clínica, é muito mais aplicado o BISA. O BISA, ele é um mnemônico aqui, né, que fala, né, de alguns critérios aí em inglês, é a BUN, que é a ureia nitrogenada aí, se você quiser saber, é só você dividir a ureia por, se eu não me engano, agora eu esqueci, pessoal, eu sempre esqueço, mas você divide a ureia por alguma coisa lá, dá esse valor, ou você pede a BUN mesmo, no exame laboratorial, que não é muito frequente ter. Às vezes você tem que fazer essa continha que eu esqueci, mas depois vocês procurem. Ureia dividido por tanto, que dá a BUN. Alteração de estado mental. CIRS, se o paciente tem qualquer sinal de CIRS, né, ele já pontua ali. Se ele tem mais de 60 anos e se ele já tem derrame pleural. Pessoal, a pancreatite, em última análise, ela é uma doença que sequestra muito líquido. O paciente ele vai desidratando, tanto que no tratamento da pancreatite, basicamente é dar líquido, hidratação. A gente hidrata o paciente como se ele fosse um grande queimado, para vocês terem ideia, porque ele perde muito líquido, então ele vai ter derrame pleural. Então, esse score ele pode ser feito ali rapidamente, à beira-letra, vai requerer um exame laboratorial e o resto, basicamente, é exame clínico.
Então, hoje ele é muito mais utilizado na prática, tá? Além dele, a gente tem o Marshall, não vou entrar em detalhes também, até porque a gente já está avançando muito da hora, eu vou precisar terminar. Mas o Marshall, ele está também cada vez mais utilizado, bem mais até que o Hanson hoje em dia, tá? Ele classifica aí os sistemas respiratório, renal e cardiovascular, vocês veem que são critérios bem simples, né? É praticamente ali uma gasometria, que você faz um cálculo simples, a creatinina e a pressão sistólica, e aí você classifica esse paciente em 4 graus. Quando você faz esse score de Marshall, né, esse paciente ele pode ser classificado na classificação, que agora não é o score, mas é a classificação de Atlanta. Essa é a mais nova que tem, a mais moderna, e por incrível que pareça, ela é mais simples, porque aí você classifica o paciente com a pancreatite leve, moderada ou grave. Aí já tem uma classificação que classifica só como leve ou grave, edematosa ou necrohemorrágica. Então, pessoal, ou o paciente tem uma pancreatite inicial, levinha, ou ele tem uma pancreatite grave, que vai dar pano para manga. A verdade é essa, tá? Mas tem os critérios e é importante conhecer. Lembra que o Marshall você precisa de pelo menos 2 critérios aí para você falar em gravidade, tá bom? Como é que vai ser cobrado? Isso aqui que é mais importante, tá? Homem de 47 anos, previamente saudável, procura um pronto-socorro com dor epigástrica intensa, irradiando para dorso, com náusea e vômitos. Relata episódio semelhante leve a 2 meses. Já teve esse episódio um tempinho atrás. O exame físico mostra uma dor epigástrica, palpação profunda, sem irritação peritoneal, uma temperatura de 37,5, uma frequência de 102, uma PA de 110 por 70. Os exames mostram, pessoal, amilagem 1.200, né? Se não tiver uma perfuração gástrica, vai ter pancreatite aguda. Lipase de 1.800, a lipase ainda é mais específica que a amilase, né? Quando ela está mais de 3 vezes o valor, o limite superior da normalidade, é pancreatite aguda até que se prove o contrário. Leuco de 13.000, ultrassom com uma vesícula com múltiplos cálculos, então a gente já sabe até a causa, né? Provavelmente é biliar. Um colédoco distendido, provavelmente já tem um cálculo impactado lá, né? O colédoco, para vocês terem ideia, também ele varia entre 6 milímetros, até 6 é normal, 8 já é aumentado, mesma relação lá da apendicite, né? Para vocês lembrarem. Sem sinal de dilatação intrahepática. Das condutas, pessoal, o que a gente vai ter de conduta para um paciente com uma pancreatite aguda, que a princípio é leve, né? Falou alguma coisa se ele está descompensado, falou alguma coisa se ele está com CIRS, né, derrame pleural, ou se ele está com alteração do estado mental, alguma coisa que justifique gravidade? Não, é uma pancreatite leve. Como é que a gente trata uma pancreatite leve? A gente interna, a gente estabiliza, a gente hidrata, a gente trata da dor, a gente deixa em repouso, a gente deixa em jejum, num primeiro momento, né? Não deixa em jejum prolongado, porque isso é uma das maiores causas de morte na pancreatite, é jejum prolongado, às vezes acha que tem que deixar o paciente 1 semana sem comer, e não é essa a conduta, a gente deixa ele sem comer via oral, né? Ah, mas como é que come? Come pela sonda nasointeral, come pela sonda periférica, pela veia periférica, come, né, de alguma maneira, tem como nutrir de outras formas que não seja comendo pela boca. Então, pessoal, a conduta numa apendicite, numa pancreatite leve, sempre vai ser, letra E aqui, ó, internar para suporte clínico, programar colestectomia laparoscópica durante a mesma internação. Pessoal, esse é o padrão ouro do tratamento da pancreatite aguda biliar. Esse paciente está tendo pancreatite por quê? Por conta do cálculo. Repararam que ele até destacou aqui que ele já teve 1 a 2 meses, provavelmente ele vai ter outra daqui a pouco. Cada vez que ele tem episódio de pancreatite, vai ser sempre mais grave do que a anterior. Então, a gente precisa interromper esse processo. Como é que a gente interrompe? Tirando a vesícula. Vai operar em vigência de pancreatite aguda? Nunca. Você nunca opera um paciente com pancreatite aguda porque ele está com uma CIRS. Você vai matar o paciente se você colocar ele numa mesa de cirurgia. Essa é uma grande verdade. Espera melhorar, espera esse paciente melhorar da dor, melhorar os exames, voltar a comer. Beleza, vamos operar. Opera, ele sai curado, tá? Esse é o tratamento padrão ouro, tá? Vamos ver só as outras. CPI de urgência para desobstrução? Não tem nada aqui que indique que ele requer uma conduta de urgência. Antibiótico? Não. Antibiótico, a gente não entra em pancreatite aguda. A gente entra com antibiótico em apendicite aguda, entra com antibiótico em diverticulite, em colecistite, em cistite, em amidalite, pancreatite não. Pancreatite, quando a gente entra com antibiótico de maneira precoce, a gente piora o prognóstico.
Porque quando chega lá na frente, numa complicação grave, numa nécrose hemorrágica infectada, que geralmente a gente vai precisar de um antibiótico de amplo espectro, atrapalhou, porque a gente já interferiu nessa relação aí com as bactérias, já deixou elas mais resistentes ainda do que deveriam. Então, antibiótico na pancreatite, inicialmente, nunca. Não esqueçam disso. As questões vão tentar enganar vocês, tá? Nutrição parenteral total, jejum prolongado até normalização. Jejum prolongado jamais. Esqueçam, é alimentação precoce. Assim que o paciente melhora da dor, ele volta a comer. E se ele não voltar a comer, você dá um jeito de alimentar ele, porque ele vai desnutrir e ele vai morrer desnutrido e desidratado. Encaminhar para ressonância magnética. Não, esqueça a ressonância, não tem nada a ver, tá? Interna, programa colecistectomia. Paciente de 40 anos, ENARE, 2023, internado em ambiente de UTI, pancreatite grave. Agora a gente está falando de uma entidade maligna, né? Pancreatite grave. Realizar a tomografia de abdômen em decorrência de piora do paciente nas últimas 12 horas. Evidenciou necrose infectada do pâncreas com gás presente. Pessoal, agora a gente está falando do aspecto mais mortal da pancreatite. Ali a gente falou de uma pancreatite levinha, aqui a gente está falando de uma pancreatite que vai matar o paciente, tá? Então, o que a gente faz quando o paciente já tem um quadro desse, né? Já tem gás, já está... Ou seja, por que tem gás lá dentro? Porque já é uma infecção bacteriana no pâncreas, gravíssima, necrótica, que dá... As bactérias estão respirando lá, liberando gás, né? É isso que está acontecendo. O que a gente faz, pessoal? Antibiótico terapia, jejum, hidratação, vai morrer. Necrosectomia e drenagem de cavidade, uma boa ideia. Colicitar. Solicitar ressonância. Aqui ressonância, pessoal, esqueça. Hidratação vigorosa, antibiótico e manutenção de via aérea. Não. Monitorização da pressão intraabdominal e realizar laparotomia com peritoneostomia descompressiva. Pessoal, isso aqui, a letra E, é a última opção. Quando o paciente evolui com uma hipertensão abdominal, né, síndrome compartimental, aí você vai abrir porque ele vai morrer de qualquer jeito. Essa é a última opção. Nosso paciente está assim com uma pancreatite grave, mas ele não está nas últimas. Então, aqui, a melhor opção para ele vai ser necrosectomia e drenagem de cavidade. Pessoal, a gente abre esse abdômen, faz por vídeo, né, se o cirurgião tiver uma boa expertise no vídeo, tira a parte que está necrótica, né, faz ali, drena a cavidade e observa esse paciente. A mortalidade chega a 90%, né, quando esse paciente está com uma pancreatite necrótica, mas é o que a gente tem. Estou quase acabando, tá? 45 anos, pancreatite aguda após 6 semanas. Passou a notar dor abdominal persistente, saciedade precoce, náusea, perda de peso. Procurou um serviço e foram verificados níveis elevados de enzimas pancreáticas e uma lesão cística de aproximadamente 8 centímetros em cauda de pâncreas, em contato com a parede gástrica. Qual o provável diagnóstico e conduta mais adequada? Por que eu pus essa questão? Ela é recente, apareceu no ENARE, e ela fala de uma das principais complicações a médio prazo da pancreatite aguda, que é a formação de um pseudocisto pancreático. Pessoal, às vezes o paciente que tem uma pancreatite moderada, né, ou até grave, que ele recupera, aquele líquido que extravasou dentro da cavidade, toda aquela cirrose, todo aquele processo inflamatório, o corpo ele acumula isso na forma ali de um cisto. Não é um cisto verdadeiro, né? Não tem todas as camadas, é um pseudocisto, porque ele tem só a camadinha que formou em volta para conter aquela secreção, e ele fica encostadinho ali no estômago, na maioria das vezes, porque é onde o pâncreas está, né? Na região de cauda, corpo gástrico. O que a gente faz para resolver isso? Drena através do estômago. A gente entra por endoscopia, dentro do estômago, faz um furinho na parede gástrica, puxa esse líquido para dentro do estômago e resolve o pseudocisto. Então, eu coloquei para mostrar para vocês que essa é uma complicação que aparece, né, muito em prova, que é o pseudocisto, e é simples a conduta dele. A resposta aqui é a letra C. Trata-se provavelmente pseudocisto, pode tentar uma drenagem endoscópica transgástrica. Não deu certo? Pode abrir, resolver, ou pode deixar esse conservador. Eu já acompanhei pacientes com pseudocisto durante anos no ambulatório. Se não tem nenhuma repercussão, se ele voltou a ganhar peso, às vezes esse paciente ele começa a perder peso porque ele não consegue comer, porque esse pseudocisto ele comprime a parede gástrica, então é como se o paciente fizesse uma bariátrica forçada ali, ele não consegue encher muito o estômago. Então ele começa a perder peso, começa a ter dificuldades, tá? Então a gente precisa operar, tá bom?
Pessoal, eu tinha aqui, ó, não esquecer, colelitise e álcool, que são as causas. Falou em pancreatite, você tem que pensar nessas duas causas principais. Dor, né, a dor diferente, aquela dor em barra e náusea, vai ser sempre acompanhada. Os exames vão trazer a amilase e lipase. Trouxe a amilase e lipase aumentada, é obrigatório você pensar em pancreatite. E o exame aqui, para elucidação diagnóstica, vai ser a ultrassonografia. Eu tinha programado para vocês falar de mais uma, mas já são 8h35, né? Eu já falei uma hora e meia, né? Agora. Então, eu vou encerrar por aqui, tá, pessoal? Eu ia falar ainda de diverticulite, mas diverticulite também, depois eu mando esses slides para vocês. Vocês dão uma olhadinha nas questões e eu não quero me prolongar mais, porque vai ficar muito cansativo, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês um pouquinho. A gente pode programar outras, né, aulas para falar de outros tipos de abdômen agudo para vocês. Agradeço quem conseguiu ficar até aqui, agradeço quem vai assistir depois também. Essa aula fica gravada para os nossos alunos. Se quiserem aí me acompanhar, mandar alguma coisa nas minhas redes sociais, meu Instagram está ali, doutora Bárbara, e o meu e-mail institucional, barbara.azevedo. Podem mandar dúvidas, podem mandar sugestões, o que vocês quiserem, tá bom? Vamos encerrar. Se tiver todo mundo vivo ainda. Rafa, tá vivo? Rafa sumiu. Rafa morreu, coitado. Cansou.